lugar de Deus. Olha para mim. Se ele tentou roubar o lugar de Deus... Paz, Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, vamos estar aqui com vocês mais uma vez. A gente gosta muito de, quando chega a terça-feira, nós estarmos aqui com vocês, porque é sempre festa, né? Amém. A festa da nossa vida, ela nunca vai acabar, meus filhos. Eu sei que a gente tem lutas e tem dificuldades, tem apertos, né? Tem batalhas que parecem que são intermináveis. Mas a palavra do Senhor diz que quando o povo de Deus se reúne, né? Até o salmista diz, o Salmo 133, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Esse momento de união e confraternização e comunhão agrada aos céus, né? Com certeza o Senhor está nos vendo nesse momento adorando e glorificando a Ele. Então é festa. Por quê? Por que é festa? Porque é o momento que nós estamos reunidos glorificando a Deus, exaltando e bendizendo. Sabia que neste exato momento no céu tem anciãos que ficam 24 horas dizendo santo, 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 jogando as suas coroas diante do trono do grande Deus. Graças a Deus. E eles não se cansam. E isso vai ser para a eternidade, porque eu acredito que isso é uma forma de gratidão e um privilégio estar aí na presença de Deus 24 horas Verdade, por dia. Jesus. De repente nós temos só esse momento, né? Verdade. Ou vocês algum momento aqui com a irmã Selma ou com algumas outras pessoas que vêm. Mas Deus, como nosso Pai, né? Quem já viveu em família, quem vive em família, sabe o quanto é bom reunir os filhos. A mãe diante dos filhos, os pais diante dos filhos, os filhos diante dos pais. Imagina Deus, que é o nosso Pai, nos ver reunidos aqui para glorificar o nome Amém, dele. Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor, que diz aqui, eu achei aqui no livro de Filipenses, capítulo 4, diz assim: portanto, meus amados e meus queridos irmãos, a minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. O apóstolo Paulo também foi um pai de muitas igrejas, ele que fundou muitas igrejas na época, depois que Jesus subiu aos céus, 30 e poucos anos depois, Paulo já estava implantando igrejas. E ele, como pai, como fundador de muitas igrejas em nome de Jesus Cristo, se tinha algo que ele se alegrava era de ver isso aqui, de ver a igreja reunida em nome do Senhor. Meus irmãos, porque a igreja, ela é a noiva do Cordeiro, ela é a noiva de Cristo. Cristo deu a sua vida pela sua noiva. Quem que são os membros da noiva de Cristo? Todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vem fazer parte desse corpo que é a noiva, que é a igreja, da qual Jesus Cristo é o cabeça, é a cabeça. Então ele guia a igreja, ele conduz a igreja. Nós que aceitamos a Jesus, entramos nesse corpo que é bem ligado e bem ajustado por juntas e medulas, e essas juntas e medulas são fortalecidas através da palavra e obediência do Senhor. A igreja vai se fortalecendo cada dia mais na presença do Senhor, que é o noivo. A igreja é a noiva. Jesus é o cabeça da noiva, assim como o esposo é o cabeça da casa, ou seja, aquele que guia, aquele que tem o comando, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que protege, aquele que é o Senhor e que guarda todos que estão ali ao redor dessa mesa, nessa família, nessa noiva. Viu o quanto que o Senhor envolve nós com Ele? A palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Por quê? Porque Ele, como cabeça desse corpo que é a igreja, que é a noiva, Ele é o nosso pastor que nos conduz a pastos verdejantes, nos conduz a águas tranquilas. E às vezes você pensa assim: nossa, mas parece que essa condução parece que é tão tribulosa, parece que tem muitas tempestades. Realmente tem sim. A nossa caminhada aqui na terra, ela não é fácil. Só que, como corpo, como noiva de Cristo, como ovelhas do Cordeiro de Deus, né? Ovelhas desse pasto verdejante que o Senhor nos guia, nós somos guardados. Não estamos livres de lutas e tempestades, mas estamos protegidos por Ele quando confiamos e acreditamos nele. Por que às vezes muitas pessoas que às vezes estão na igreja perecem? Porque tiram o olhar de Cristo,
tiram sua confiança em Cristo e começam a acreditar nas suas forças, começam a entregar sua confiança a pessoas, a autoridades, começam a entregar sua confiança a coisas desse mundo, começam a entregar sua confiança a circunstâncias do dia a dia e tiram os olhos de Jesus. O exemplo disso é o apóstolo Pedro, estava olhando para Jesus, estava andando sobre as águas, ele estava andando sobre as águas. Se há um testemunho de um homem que andou sobre as águas, um homem natural que andou sobre as águas, foi Pedro. Ele teve êxito. Ele conseguiu, nós não sabemos dizer quantos metros ele andou, mas na história há o registro de um homem que andou sobre as águas. Qual foi o mérito disso? A fé em Jesus. Qual foi o mérito disso? De olhar para Jesus, caminhar e acreditar. Posso ir ter com o Senhor? Vem. 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 Aleluia. Mas aí, exatamente, ele começou a olhar as circunstâncias, tirou os olhos de Jesus, ou seja, desviou a sua atenção dos olhos de Jesus e começou a olhar para as circunstâncias que estavam ao seu redor. O que? Vento, tempestade. Imagina, meus irmãos, imagina essa situação. É a nossa vida no dia a dia. Quando tiramos os olhos de Jesus e começamos a olhar a tempestade, Jesus está bem à frente, mas nós tiramos os olhos dele, começamos a olhar as circunstâncias, começamos a olhar para o mundo, começamos a olhar para os problemas, e quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente perde a fé e começa a olhar para os problemas, a gente começa a afundar. O apóstolo Paulo, quando diz aqui, portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria e coroa é estar firmes no Senhor, no amado. Estar firmes. Independente de onde você está pisando, de onde você está andando. Se é em águas como o apóstolo Pedro. Se é numa relva cheia de espinhos. Isso é das circunstâncias da vida. Se é em tempestades. Se é em trevas, mas se você confia no Senhor, Ele não vai te abandonar, Ele nunca vai te abandonar. Amém, Jesus. Ele não vai te decepcionar. Ele segura nas suas mãos. Ele caminha contigo. Lembra aquela história? Aquele irmão que de repente andava com Jesus e ele olhava e via os 2 passos na areia. De repente, no momento de mais turbulência na vida dele, quando ele olhou, ele viu só um passo. Senhor, o Senhor me abandonou. Senhor, no momento mais difícil da minha vida, o Senhor me deixou. Senhor, no momento mais difícil da minha vida, o Senhor virou as costas para mim. E o Senhor responde para ele, não, meu filho. Nesse momento eu te carreguei. Nesse momento eu te sustentei. Nesse momento eu passei essas dificuldades, essas lutas, essas batalhas. Eu estava contigo. Amém, Jesus. Aleluia. Às vezes a gente fica nos momentos da vida, eu quero colo. Eu quero um conforto, eu quero alguém que me entenda. E nós estamos, Jesus está do nosso lado e a gente não desfruta dessa grande riqueza. Porque a gente fica olhando para quê? Para as turbulências da vida e esquece que Ele está lado a lado. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco. Aleluia. Até a consumação dos séculos. É interessante, meus queridos. Jesus é conosco até a consumação dos séculos. Termina a consumação dos séculos, Ele vem nos buscar para continuar junto com Ele lá na glória. Ele nunca nos abandonou, nunca nos deixou, nunca tirou os olhos de nós. Mas é o que nós fazemos, olhamos as circunstâncias, as dificuldades, começamos a afundar. E aí a gente pensa, Deus me abandonou, Deus me deixou. Não, nós que tiramos os olhos dele, nós que não confiamos na providência dele. Verdade, Jesus. O cego de Jericó, ele entendeu isso. Ele ouviu o barulho de uma multidão. Meus irmãos, ele era cego, estava à beira do caminho, mendigando. O que um cego quer, que está mendigando à beira do caminho? Quer? Esmola. Quer ajuda. De repente era um caminho que não estava, que não tinha tendência de passar multidões. De repente passava um ou outro, né? Mas de repente ele ouve passos de uma multidão. Qual que seria a visão mais óbvia da terra? Opa, hoje eu vou ganhar muito. Hoje vou ter muita ajuda, né? Mas aí ele pergunta, ele quer entender, que multidão é essa? Não passa isso aqui.
Oh, alguém me fala o que está acontecendo? Jesus de Nazaré está vindo. Aleluia, glória a Deus. E ele não pediu esmola. Aleluias. Mesmo sem ver. Quem sabe nunca tinha ouvido falar de Jesus, mas ao ouvir o nome de Jesus, já ouviu falar, né? Que esse nome há poder. Aleluia. Quando ele ouviu Jesus de Nazaré está vindo aqui, quando alguém falava que era de Nazaré, falaria aquele lugar pobre, não, que lá não tem profeta não. Mas quando ele ouviu Jesus está passando aí, algo nasceu dentro daquele homem, que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Ninguém falou isso para ele, mas o Espírito Santo comunicou com ele. Aleluia. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão ou misericórdia de mim. E olha, meus irmãos, as vozes contrárias sempre tentam nos tirar da presença de Deus. Verdade. As vozes contrárias, quando você está... Já prestou atenção nisso? Quando você está caminhando para Jesus, tem alguém que diz: não, larga disso. O que bobeira é essa, né? Larga disso. Não dá certo não. Vai dar certo não. Você. Aí olha o nosso passado, olha tudo que nós fizemos de errado, começa a apontar o dedo: ah, você servia a Deus. Não, Deus não te quer não, mentira de Satanás. Deus te quer sim. Verdade. Do jeito que você está. É claro que você não vai ficar, e meus filhos, na presença de Deus, não tem como eu continuar sendo a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque aí eu começo a ver os meus pecados. Eu começo, é como se fosse um raio-x. Eu começo a ver os meus pecados, eu começo a ver meus erros, e aí eu vou querendo me limpar. Você não estava tirando os espinhos do seu corpo? Quando a gente olha para o Senhor, quando serve ao Senhor, quando a gente vê que está na presença dele e fala: agora eu tenho que mudar. Não tem como mais haver trevas em mim. Não tem como mais haver pecado em mim. Porque eu encontrei com a luz. Eu encontrei com a vida. Eu encontrei, aleluia, com aquele que é tudo. Com aquele que me fez e me criou. Eu não posso continuar sendo esse ser, né, que vivia em trevas. Agora tem que ver luz. E com o tempo o Senhor vai nos moldando. É como um vaso. Ah, esse vaso aqui está todo trincado. Deus vai trabalhar em nós. Para sermos um vaso perfeito de barro nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, para Ele usar como Ele quer. Deus tem poder para mudar as circunstâncias da sua vida. E o que eu tenho que fazer, missionária? Crer. Crer e obedecer. Crer e continuar firme, independente das circunstâncias. Crer e não tirar os olhos de Jesus. Quando você pensa que está dando tudo errado na sua vida, servindo a Deus... Ah, mas eu estou servindo a Deus, parece que está errado. Não, é Ele que está trabalhando na sua estrada. É Ele que está trabalhando e te moldando. Fica firme em nome do Senhor Jesus e Ele vai operar na sua vida. Amém, Jesus. Paulo considerava os irmãos, os amados, a alegria e coroa que ele tinha na vida. Era a conquista que Paulo tinha na vida. Era a igreja que ele ganhou para Cristo. A igreja que ele batalhou para estar na presença de Deus. Nós estamos aqui hoje para a glória do Senhor, porque um dia fomos encontradas também. Nós não temos como pagar o que Deus fez conosco. O que nós fazemos? Dividimos esse amor que foi derramado por nós, por todos aqueles que foi derramado também. Amém. E o amor de Deus, quanto mais você divide, mais ele cresce. É como é o reino de Deus que vai se expandindo. Saiba, meus irmãos e minhas irmãs, você é precioso para Deus. Amém. Aleluia. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Você é precioso para Deus. Vocês, meninas, são preciosas para Deus. Verdade. Vocês, meus filhos, são preciosos para Deus. Aleluia. Se alguém te chama com palavras malignas, se alguém te diminui com palavras malignas, e o mundo faz isso conosco, saiba que tem um Deus que te ama. Deus conhece o seu nome, o seu sobrenome. Deus te conhece por dentro e por fora. Aleluia. Se alguém te despreza, se alguém te diminui, saiba e acredite. Isso aqui não é eu falando não, está aqui, ó. Amém. Que tem um Deus que deu a vida por você. Sabia que você ia cair, sabia que você ia errar, mas mesmo assim te amou, mas mesmo assim te escolheu. Aleluia. Glória a Deus. Deus te escolheu para Ele, você é dele. Por isso que às vezes fica essa guerra aí, o inimigo querendo tirar você e levar para o mundo, para cair nas drogas, para cair no erro, porque você é precioso. O ladrão não vem senão a roubar, o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Ele vem roubar o que na sua vida?
a sua vida que é preciosa aos olhos de Deus. Você é precioso, você é preciosa aos olhos de Deus. Por isso o inimigo tenta tragar a sua vida, tenta te derrubar, tenta levar você para a sarjeta, para a lama, porque você é precioso para Deus, preciosa para Deus. Porque no início ele tentou usurpar o lugar de Deus. Se ele tentou roubar o lugar de Deus, olha para mim, se ele tentou roubar o lugar de Deus, e aí para tentar machucar Deus, ele agora tenta roubar o que é precioso para Deus, que é a minha vida, que é a sua vida, que é a nossa vida. Então fique firme, não aceite as propostas do inimigo. Mas é uma coisa tão boa, parece que eu vou ganhar tanto. Você vai ganhar só coisas daqui. Na cruz, Jesus ganhou para nós a vida eterna. Aleluia. Como a missionária disse, aqui nós somos, sem Jesus, aqui nós somos só criaturas de Deus. Porque nós nascemos e morremos e a nossa vida acaba, porque depois vem a perdição eterna. Mas quando aceitamos Jesus Cristo aqui nessa terra, nós nos tornamos filhos de Deus. E aí nós vivemos aqui para Ele e na vida eterna e na eternidade continuamos com Jesus. Amém. Decida a sua Glória a eternidade. Deus. Decida qual será o seu futuro depois que acabar a jornada aqui. Jesus tem muito para nós. Eu não falei para vocês que nós somos noiva dele? Quando ele disse, estarei convosco até a consumação dos séculos, os séculos terminam, aí ele vem nos buscar, nesse inteirinho lá no céu, nós vamos ter uma festa chamada Bodas do Cordeiro. Sabe o que é isso? Casamento da igreja, da noiva com o noivo. Aí nós já vamos ser esposa de Cristo Jesus. Glória a Deus. É um mistério que só lá para a gente ver, para não perder esse momento tão glorioso da eternidade. Fique firme na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Se alguém te despreza, o Senhor nunca vai te desprezar. Porque Glória a Deus. Amém? Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus essa oportunidade. Amém. Amém. E aí, a palavra falou com você? Que Deus abençoe muito a sua vida e que essa palavra te alimente e te fortaleça. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir, comentar para ajudar que a obra missionária se expanda. Cristo é a verdade que liberta. Deus te abençoe.